Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Você que achou, diga: eu achei. Vamos para um negócio mais forte, né? Você que achou, diga: eu achei. Glória a Deus, né? Se você não achou, diga: estou perdido. É isso aí, né? Mistério aí você vai encontrar. Presenciar outra coisa, né? Bênção. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para um povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos? Como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e todos os profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Através desse texto da palavra de Deus, o tema da nossa mensagem é tempo de prosseguir. É tempo de prosseguir. Jesus havia morrido e no mesmo dia da sua ressurreição, 2 discípulos estavam indo pelo caminho, pela estrada de Emaús, dominados pela tristeza e pela solidão, e Jesus vai ao encontro deles. Aqueles discípulos já tinham evidências da ressurreição de Cristo. As promessas que Jesus iria ressuscitar, morreria e ressuscitaria, o túmulo vazio,
As mulheres que o viram ressuscitado, os anjos deram testemunho da sua ressurreição. Muitos vivem essa experiência. Nós temos motivos para continuar firmes nas promessas de Deus, principalmente em quem Ele é, mas principalmente nos nossos dias, no meio de tantas notícias tristes, de dor, de morte, de luto, de perdas, de notícia de enfermidade, de internação. Nós somos levados a sermos paralisados na fé, a viver uma inércia espiritual. Quando olhamos para esse texto, no verso 21 diz: nós esperávamos que fosse Ele o que traria a redenção de Israel. Os discípulos, eles estavam dominados pela frustração. Por isso, eles estavam indo pelo caminho da fuga. Eles desistiram de tudo, eles desistiram de crer, eles desistiram da caminhada da fé. Aqui nós vemos o perigo de desistir das coisas certas. Eles botaram o pé na estrada da frieza espiritual, da incredulidade. Eles desistiram. Desistiram. A palavra de Deus diz no verso 14: 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros. Emaús é o caminho da prostração. É gente que abandona a igreja, volta triste, decepcionado, sem esperança. Está às vezes até dentro da igreja, mas desacreditado, frustrado das suas expectativas que não foram atendidas, pessoas feridas, que estão vivendo uma Emaús em seu coração. A palavra de Deus diz que eles estavam distantes de Jerusalém 11 quilômetros. E a gente pode estar com o corpo presente, mas distante do compromisso, distantes da fé, distante da comunhão. Às vezes pensamos que nós estamos vivendo a experiência de Emaús sozinhos, mas outros também pegam esse caminho conosco, caminham com a gente, em vez de nos encorajar, nos mantém em Emaús. Já se aproximou de pessoas assim, que você estava precisando de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de vida, em vez de você ser encorajado a prosseguir, você foi encorajado a permanecer prostrado. Em vez de você ser encorajado, as pessoas alimentam mais ainda a sua desesperança, o seu desespero. E vivemos assim como os discípulos, responsabilizando os outros de nossa frustração, de nossos erros, culpando os outros. No verso 21, nós esperávamos que Ele traria redenção a Israel. Os discípulos pensavam que Jesus traria uma redenção política. E há pessoas criando falsas expectativas a respeito de Jesus. Eles pensaram nesse Jesus que restauraria as questões políticas. E nós, muitas das vezes pensamos na isenção do sofrimento. Por que comigo, pastor? Porque logo com a minha família essas coisas estão acontecendo. E se firmam em promessas que Jesus não disse, não declarou, mas em promessas de homens, e acabam se frustrando, se ferindo, e ficam decepcionados com Deus, por conta disso, de homens que se intitulam de homens de Deus, mas que falam coisas que não provêm das Escrituras Sagradas. Precisamos fazer como o filho pródigo. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15, a partir do verso 17, a parte A: ele, porém, caindo em si, disse: vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Desejando comer comida de porco, aquele filho que sai de casa, ele cai em si, é como se a ficha caísse. O estado de consciência, de racionalidade, da sua realidade é trazida à tona, e ele tem um desejo de voltar para casa. É melhor reconhecer que estamos errados do que viver uma vida prostrada. Muitas das vezes nós preferimos continuar prostrados, comendo comida de porco, viver na inércia, na lama, alimentando a culpa, fracassados, alimentando a culpa dos outros, a culpa de si mesmos.
Mas nós precisamos sair desse caminho de Emaús. Desista de viver no lugar errado, com os pensamentos errados e com as pessoas erradas. Desista de se alimentar de comida de porco, porque Deus tem um banquete para mim e para você. Ele nos chama à sua mesa para comer do seu melhor, da sua intimidade. De um relacionamento próximo, de pai para filho, e nos restaurar o nosso coração. A palavra de Deus diz, nesse capítulo de Lucas, capítulo 24, verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Jesus estava com eles, mas os seus olhos estavam como que fechados, havia uma tristeza contagiante, que coisa, né? Uma tristeza contagiante. Eles estavam desconectados de Jesus. Discípulos que haviam perdido discernimento, não conseguiam mais perceber a presença de Jesus, eles haviam perdido a intimidade. Eles estavam dominados pela incredulidade. Eles não conseguiam mais prosseguir com fé e esperança. Querido, a incredulidade tem a capacidade de nos cegar, de cegar a nossa fé. Certa vez na localidade de Nazaré, a Escritura registra algo muito interessante, Mateus capítulo 13, verso 58. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. A incredulidade me faz andar pelo caminho sem expectativas, ao acaso, sem acreditar que posso viver novas experiências em Deus, novas mudanças. Jesus fez poucos milagres, porque para maiores milagres se exigia fé. Querido, decida hoje permitir que a palavra de Jesus enche o seu coração de fé, enche o seu coração de esperança. Eu não sei as lutas que você tem passado, mas eu sei que cada um de nós tem vivido as suas próprias lutas, a sua própria história. E luta não se compara, dor não se compara, se acolhe. Mas sabemos as lutas, e você sabe as lutas, as lágrimas que você tem derramado. E tantas vezes você já tenha pensado em desistir, em chutar o balde. Mas eu quero te lembrar da experiência do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 11, onde ele diz o seguinte: são eles servos de Cristo? Estão fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem comer, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me gloriar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E depois de tanto sofrimento, a resposta de Deus em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a resposta de Paulo foi: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. E durante toda a sua vida e nos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 4, ele pôde declarar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele não desistiu.
Preste atenção, meu irmão, nessa palavra. Você pode ter perdido amigos, você pode estar entristecido com as suas frustrações, você pode estar se sentindo culpado, você pode estar sem forças, você pode estar enfrentando luto, você pode estar atravessando desertos terríveis que têm arrancado lágrimas, você pode estar quebrado por dentro, se sentindo traído, pensando em desistir, mas a palavra de Deus nessa noite, para a minha vida e para a sua vida, é: mantenha a fé. Mantenha a fé, porque o médico dos médicos, Jesus, está com você. O Espírito Santo, o outro Consolador, está dentro de você. Você tem o Príncipe da Paz que está com você. Você tem a luz do mundo. Quando você se entrar em caminhos incertos, para iluminar o seu caminho. Você, quando se sentir fraco, você tem o Deus forte, o Deus Emanuel, o Deus conosco, para renovar as suas forças em nome de Jesus. Emaús não é o seu lugar. Abra os olhos e veja o cuidado do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Abra os olhos e veja que você tem o céu inteiro a seu favor quando você está debaixo de obediência. Alimente a sua fé nas Escrituras. Deixe que seus medos morram de fome e vá. Faça o que Deus te mandou, apesar do medo, apesar das adversidades. Continue caminhando. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Deus sonda o seu coração nessa noite. E sabe das intenções, sabe das suas lutas. Ele te conhece. Ele é poderoso para te renovar, para te fortalecer em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 5, verso 37. E ninguém põe vinho novo em um recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E ninguém, depois de beber do vinho velho, quer o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Sabe o que eu aprendo? Tem gente renovando o que deveria envelhecer, e envelhecendo o que deveria ser renovado. Como precisamos aprender a preservar o que é certo. A palavra de Deus diz: e ninguém, depois de beber o vinho velho, que é o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Tipo, não é normal. Paulo diz que há coisas que precisam ficar para trás. Nós precisamos nos desprender de coisas boas para viver e aprender coisas novas em Deus. Aquilo que aconteceu, que foi bom, que foi bênção, já passou. Não deixe que esse tempo possa te prender de pandemia, te impedindo de viver aquilo que Deus te chamou para fazer. Olhe para frente. É tempo de prosseguir. É tempo de olhar para frente. Decida hoje viver de renovo e não de remendo. Nós precisamos dar um basta no desânimo que os discípulos de Emaús estavam vivendo. Jesus explica as Escrituras para os discípulos, para reavivar a fé deles. E os olhos dos discípulos, eles são abertos. E eles retomam a caminhada para Jerusalém. Verso 32 de Lucas, capítulo 24. Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Não basta apenas ter força de vontade para levantar, e você sabe do que eu estou falando. Precisa haver uma palavra de Deus sobre a sua vida para que você se levante. Talvez você nessa noite está caído, prostrado. Já tentou tantas vezes se levantar e não conseguiu. Mas Deus está te liberando essa palavra para que você possa levantar, para que você possa sair dessa Emaús, seja espiritual, seja emocional,
para que você possa voltar a viver Jerusalém, lugar de renovação, de transformação, de fé, de esperança, de comunhão. É necessário tomar essas iniciativas. A palavra de Deus diz: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras? Esse texto é um tapa na nossa cara, porque a palavra de Deus diz de que os discípulos, o coração deles ardia. Vivemos dias que o nosso coração não arde mais pelas Escrituras. A gente age por qualquer outra coisa, por time de futebol, por qualquer outra coisa, para falar de política, de tanta coisa. E como está nosso coração pelo Senhor? Muitos esfriaram na fé, mas hoje é tempo de reaquecer seu coração, de decidir levantar, de decidir renovar. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Antes de ler esse texto, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Eles desistiram de permanecer no caminho de Emaús, a partir da palavra de Jesus. E eles voltaram para Jerusalém, e lá encontraram os irmãos, lá encontraram comunhão, lá encontraram lugar de vida, lugar de paz, de restauração. Eles voltaram ao lugar dessa ação do Espírito, que o Espírito se derramaria em Atos capítulo 2. Não está sendo fácil para ninguém esse tempo de pandemia, mas eu quero dizer uma coisa para você: pare de enterrar os seus sonhos. Pare de enterrar os seus sonhos. Pare de deixar as pessoas ou as suas limitações decretarem paralisia em sua vida. Deixe Deus soprar vento novo sobre você em nome de Jesus. Deixe Deus abrir os seus olhos, porque há pessoas que precisam da sua vida, da sua existência, porque você faz a diferença na vida das pessoas. Você não pode desistir. Eclesiastes 10:1. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Eu quero ser objetivo no que Deus quer falar. O óleo quer dizer unção. Perfume quer dizer testemunho. Mosca quer dizer impureza, pecado. Tolice é o que compromete a unção. Por que as moscas caíram no óleo do perfumista? Porque estava desprotegido. Há pessoas que perderam o perfume. 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. E há crentes que perderam o bom perfume. Estão com moscas. Cheira mal. Desistiram. E isso comprometeu a unção. Deus quer dar renovo da unção na sua vida nessa noite. Por isso é necessário que você tire as moscas da sua vida. E deixe que Deus faça grandes coisas. Opere restauração e transformação. Para finalizar a minha mensagem, talvez a partir dessa palavra que você ouviu essa noite, você crente em Jesus, possa declarar na sua intimidade: Senhor, eu não quero mais viver nesse caminho de Emaús. Eu quero que você pense em você, na sua vida. Não pense em mais ninguém que está aqui. Pense em você, na sua realidade. Senhor, eu não quero mais viver nesse momento, nesse caminho
de Emaús. Eu quero prosseguir. Tira essa prostração de mim. Eu não quero mais viver assim, me sentindo desanimado, sem forças. Renova a minha fé. Eu não vou desistir. Eu não quero enterrar os teus sonhos para a minha vida. Eu quero lançar fora o medo e tudo que me afasta de ti. Abra os meus olhos, porque eu sei que tu estás comigo. Tu és a minha luz em dias sombrios. Eu sei que eu não estou só. A minha vida está em tuas mãos. Tu és a minha força e a minha esperança. Eu vou manter a minha fé, Senhor, em ti. Eu vou manter a minha fé, haja o que houver. Eu vou manter a minha fé. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Que você abra o seu coração para o Senhor, se essa oração tem a ver com a sua vida. Se essa palavra alcançou seu coração com sinceridade, querido. Todos com os olhos fechados nesse momento, aqui no presencial. E você na sua casa. Feche seus olhos. É o momento agora de individualizar a palavra. Ainda mais. Deus ministrou o seu coração. Você está vivendo uma Emaús em seu coração. É tempo de tomar a decisão. Eu não quero, Senhor, Emaús no meu coração. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua restauração, eu preciso da tua provisão, eu preciso que o Senhor me restaure, que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor trate o meu coração. Por isso, ore ao Senhor nesse momento, fale com o Senhor. Deus, eu quero viver restauração, eu quero prosseguir, Senhor. Os dias têm sido difíceis, mas eu quero prosseguir com fé. Eu não vou desistir. Eu vou me pegar no Senhor. Se for para desistir, eu desisto da desesperança. Eu desisto de alimentar o medo. Eu desisto dessas coisas. Eu desisto de ficar olhando para as circunstâncias. Eu desisto, mas eu insisto em olhar para o Senhor, porque Tu és o meu socorro, Tu és a minha fonte. Se é contigo que Deus está falando, meu querido, crente em Jesus, eu não vou pedir para que você venha aqui à frente. Mas se é com você que Deus está ministrando, fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou orar a Deus pela sua vida. Se é você, crente em Jesus, meu irmão, minha irmã, fica de pé nesse momento. Sou eu, pastor, Deus ministrou ao meu coração. E eu não quero viver a Emaús da minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu não quero viver a Emaús da minha vida. Eu quero viver a Tua vontade. Deus abençoe. Eu quero viver a restauração que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero, Senhor, eu não quero viver nessa inércia, nessa paralisia. Não tenha vergonha de se levantar, assim como os discípulos fizeram, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Não fica prostrado, querido. Deus quer que você prossiga. Pastor, eu quero prosseguir. Então se levanta agora, em nome de Jesus. E fala para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu não vou ficar prostrado, eu não quero que esse desânimo possa me derrotar, eu quero prosseguir, eu vou prosseguir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está prostrado, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer retornar. Hoje é dia, tempo de retornar, de falar: Senhor, eu não quero mais viver longe de Ti. Se é contigo que Deus está falando, fica de pé nesse momento, em nome de Jesus. Deixe Deus ministrar, fortalecer, restaurar sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar primeiro por você, meu irmão, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz. Ó Deus, que o Senhor possa trazer restauração, ó Deus, porque a Tua palavra é essa espada, ó Deus, de 2 gumes, que atinge, ó Deus, o nosso íntimo, o nosso interior. Ó Deus, traz restauração, traz, ó Deus, renovação, ó Deus, para aquele que está desanimado, seja aqui no culto presencial, seja aquele que está em casa. Ó Pai, em nome de Jesus, traz renovo, ó Deus. Tira essa prostração, ó Deus, do Teu Filho, em nome de Jesus. Que Ele se atente para a Tua palavra, ó Deus. Que Ele busque a Tua palavra, mesmo sem forças, ó Deus. Porque mesmo sem força, o Senhor dá força àquele que não tem nenhum vigor.
Ó Deus, em nome de Jesus, traz a tua restauração. Abre os olhos do teu filho, para que ele possa perceber, ó Deus, que ele não está só, ó Pai. Que ele possa abrir as Escrituras e perceber as tuas promessas, ó Deus, que se cumprem. Mesmo em dias sombrios, a tua palavra é luz para a nossa vida. Traz restauração, ó Deus, sobre a vida do teu povo, aqueles que se levantaram, aqueles, ó Deus, que ainda estão presos, aqueles, ó Deus, que não se levantaram, mas sentiram a ação do teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, que haja o levantar, ó Deus, espiritual, que haja restauração, ó Pai, em nome de Jesus. Age, Deus, com poder e graça na vida do teu povo, em nome de Jesus. Age, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento, pedir para que você, crente em Jesus, mantenha os seus olhos fechados e ore nesse momento por aqueles que estão participando desse culto, seja presencial, seja online. Você ouviu essa palavra, mas talvez você se sinta perdido, sem Jesus, sem esperança, frustrado, rejeitado, cheio de medos existenciais, no meio de tantas notícias ruins, precisa de perdão dos seus pecados, que estão te afastando de Jesus. Eu quero te desafiar a entregar o controle da sua vida para Jesus Cristo. Eu quero te desafiar a deixar tudo nas mãos de Jesus, não só seus problemas, mas a sua vida. Clamar pelo seu perdão, clamar pela sua restauração, porque Ele deseja ser a sua esperança, Ele deseja restaurar a sua vida, Ele deseja perdoar os seus pecados. No meio de tantas notícias ruins, existem boas novas para você de salvação e de restauração. Por isso você deseja se render a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, sair desse caminho de prostração, de pecado, de Emaús, esse Emaús espiritual na sua vida. Se renda a Jesus. Coloca aí no chat: eu me rendo a Jesus. 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 Eu não aguento mais viver essa Emaús espiritual. Eu não aguento mais viver uma vida sem esperança, cheia de medo. Eu me rendo a Jesus. Eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Eu quero que Ele perdoe meus pecados. Eu quero entregar não apenas problemas, mas eu quero que Ele me perdoe. Eu preciso que Ele me perdoe. Eu preciso que Ele restaure a minha vida. Se é você, coloque no chat do YouTube: eu me rendo a Jesus. Eu me rendo a Jesus. Eu quero orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, agradecendo a Ele pela essa oportunidade, e que você que ouviu essa palavra, possa obedecer a Jesus, não apenas ser ouvinte, mas ser praticante da palavra de Jesus. Seja praticante da palavra de Jesus. Eu me rendo a Jesus. Se você que está no presencial e quer tomar essa decisão, eu quero me render a Jesus essa noite. Levante uma de suas mãos. Eu quero me render a Jesus. Eu me rendo a Jesus. Eu necessito de Jesus. Eu necessito do perdão de Jesus na minha vida. Eu necessito. Eu quero orar a Deus nesse momento, para que Deus possa tratar e que essa palavra possa ter trazido luz ao seu entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, a palavra, a mensagem foi anunciada. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa, ó Deus, convencer, ó Deus, cada um que está participando dessa celebração, para que aquele que ainda não tem Jesus, aquele que ainda não nasceu de novo, aquele que ainda não se rendeu, aquele que está sem esperança, possa perceber que Jesus Cristo é a única esperança, que somente em Jesus há salvação, que somente em Jesus há restauração, que somente em Jesus há vida. Ó Deus, age com poder, ó Deus, trazendo restauração, convencimento. Age, Deus, com poder e graça,
E, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Abençoe, Deus, o teu povo. Que o Senhor nos fortaleça. Que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida, Deus. Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor abençoe, Deus, a vida da irmã Marlúcia. Nesse momento queremos lembrar, ó Deus, novamente dela. Traz, ó Deus, a intervenção do Senhor. Cuida, Deus, da Débora, da sua família nesse tempo. Ó Deus, nós cremos que Tu podes trazer restauração, ó Pai, em nome de Jesus. Consola, Deus, a família, Deus, da irmã Sueli. Ó Deus, e fortaleça, Deus, o Teu povo, todos os enlutados. Restaura os enfermos. Restaura os abatidos. E nos ajude, ó Deus, a prosseguir, olhando para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, o seu lugar não é Emaús. Não espere a pandemia para passar, para que você possa viver o que Deus tem para a sua vida. Esse é o tempo de você prosseguir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana abençoada, guardada com a graça do Senhor, sobre as misericórdias do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.